Como prometido, está aqui o doutor Juarez Piva, né? Eu convidei para que ele viesse aqui hoje. Ele já é meu parceiro de apuração das eleições, aí para a gente comentar quando tem eleições. Aliás, ano que vem, nós estamos de volta, né? Tem eleição ano que vem, né? Mas o doutor Juarez, ele é conhecido no meio jurídico brusquense como um homem que gosta de estudar. Ele não para de estudar. Ele sempre foi um dos principais alunos da escola, quando ele ia estudando. E a fama dele é de estudioso, né? E aí eu me lembrei, até falei com outros advogados também, mas eu me lembrei do Juarez para me explicar, para nós, explicar para mim e para vocês em casa, a decisão da nossa presidente da República, a nossa presidenta, como ela quer também, vamos obedecer, a nossa chefe maior, de um plebiscito para que nós, povo, resolvêssemos o que nós queremos dos nossos deputados, né? Eu vou deixar ele falar, se vocês vão ver, não vão me chamar de falador, porque ele tem pouco tempo, e aí ele vai dissertar do início ao final esse processo, ver se a gente consegue. Dá uma pincelada no estudo aí, doutor. O que acontece é... Pode segurar? O que acontece, o que a gente tem visto aí, é uma situação assim, que confesso para vocês que eu moro aqui em Brusque desde 61, eu nunca tinha visto coisa semelhante e uma situação até emocionante. Porque naquele sábado de manhã, inclusive eu participei, quando saiu dali da frente da HSBC, foi até a frente da prefeitura, foi algo assim que jamais se imaginava que a população de Brusque viesse para a rua para participar de uma manifestação daquela envergadura. Então, começaram a surgir esses movimentos no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, com destaque pelas 3 cidades, depois veio Curitiba, e isso foi ganhando espaço. Então, muito se falou, pô, mas não tem assim uma causa certa, um norte, né? Os pedidos as reivindicações são muito difusas, mas no fundo, o que a gente viu, que começou com aqueles 20 centavos da tarifa de ônibus, mas aquilo foi a gota d'água. A indignação falou mais alto. E a população, ela veio para a rua para manifestar o descontentamento com esse quadro que está aí. Então, essa é a realidade. Nós não tínhamos que ter, assim, algo preponderante para extravasar todo o desencanto com os políticos, com a política, com o estado de coisa que aí está, com a inflação, com a economia, as famílias cada vez mais endividadas, com o sistema, com o modelo econômico que foi imposto. Vamos manter a economia através do consumo desenfreado. Então chegou um momento, até interessante ver esse momento, porque também se dizia o seguinte, pô, mas não tem uma liderança para conversar. Aí era uma coisa que a gente sempre comentava lá no nosso escritório e que chamava atenção, as redes sociais. Porque hoje é o seguinte, não precisa ter liderança. Isso vai acontecendo de uma forma e vai se alastrando e vai contaminando esse pessoal aí, esse pessoal vai sendo assim, impregnado de civismo e começa a ver o seguinte, porra, vamos dar um basta nisso tudo. E isso a gente já viu naqueles países da Arábia, hoje vimos no Egito. Então, lá não tinha como... Turquia. Lá não tinha como se formar uma liderança. Aí, redes sociais se encarregaram disso tudo. Então, e no Brasil não foi diferente. Então, os políticos, assim, de um momento para outro, eles se sentiram, assim, numa situação de desvantagem, de surpresa, tomar de surpresa. Porque, de repente, o jovem está na rua, reivindicando. Sim, mas aí quiseram até o seguinte, não, vamos chamar as lideranças para conversar. Sim, que liderança? Isso era o movimento do povo. Pô, e o povo veio, e assim,
indicativos próprios e pertinentes, principalmente saúde e educação. E sem falar ainda, sem esquecer da segurança, porque está na Constituição, que são as atribuições do Estado, as atribuições do governo: saúde, educação e segurança. No Brasil, nós temos uma educação de péssima qualidade, o professor desencantado com o curso que fez, ele é mal remunerado. A saúde, a gente vê, não só o caso aqui em Brusque, é um problema nacional e assim, de graves repercussões. E a segurança, então, nem se fala. Nós estamos chegando assim num ponto que à noite a gente tem medo de sair de casa para comer uma pizza aí numa pizzaria qualquer. Tamanha a violência, tamanho o desconforto, tamanha a insegurança que se sente. Bom, então, o governo, surpreendido com aquilo ali, principalmente a presidenta, né, que chegou aí num jogo de futebol, que é o ópio do brasileiro, e não conseguiu falar, ela foi vaiada. Aquilo ali foi um choque, tanto assim que ela não teve coragem de comparecer na final lá no Maracanã, que ela sabia que o resultado era o mesmo, a mesma forma, o mesmo tratamento ela ia receber. Então, com isso, inicialmente eles queriam fazer aí uma reforma constitucional e depois começaram a falar em plebiscito. É uma forma de tentar desviar a atenção. Então, nós vamos resolver o problema político. Agora com todos os deputados, senadores, então os principais juristas desse país dizendo o seguinte: praticamente não tem mais tempo hábil para a eleição do ano que vem. Não temos. Porque, veja bem, se votar isso lá no Congresso Nacional, o TSE ele quer 70 dias para poder explicar para a nação quais são essas transformações que está querendo se embutir agora depois desse movimento. Então, o prazo é exíguo. E como tem um princípio da anualidade eleitoral, que é o artigo 16 da Constituição Federal, então não tem mais um tempo hábil. Porque o brasileiro, tu vais ter que explicar para o brasileiro o que é um voto distrital misto. Bom, ele não sabe hoje, tu pode fazer uma enquete hoje, o sistema eleitoral que nós temos, tá? Que é o proporcional para câmaras, para deputados, e majoritário, né, para chefes de executivo. O brasileiro ainda, ele não assimilou isso ainda. Ele sabe que tem que votar para vereador, ele sabe que tem que votar para deputado, mas ele não sabe como é que é feito aquele coeficiente, como é que se preenche as cadeiras da Câmara. Ele não tem esse conhecimento. Pô, como é que ele vai assimilar agora uma mudança dessa de... esse sistema que nós temos não serve mais, que o povo não quer, para acabar com a corrupção, acabar com esses favorecimentos políticos, nós vamos fazer, então, o voto distrital. E não é fácil. Então, o TSE, ele quer, mas é pelo menos um tempo hábil para começar a explicar o que é o voto distrital. Mesmo porque, se a gente pegarmos assim os países mais evoluídos hoje, o voto distrital está caindo em desuso. Está deixando de ser utilizado numa série de países aí, considerados de primeiro mundo. Mas qual seria a principal diferença do voto distrital do que nós temos hoje? Tá. Hoje é o seguinte, inclusive tem um dado interessante pelo que nós temos hoje. Hoje nós temos sistema proporcional. Faz-se aquele miscelânea de partidos, aí, as coligações, né? Você vota aqui num candidato de Brusque, e daqui a pouco esse teu voto aqui está indo para alguém lá de Chapecó. Por quê? Porque esse aqui de Brusque é daquela legenda.
Então, daqui a pouco, esse candidato vem aqui, tu sabe, pô, o candidato que eu votei perdeu. Então, quem ganhou foi um lá de Rio do Sul, com aqueles votos, mas eu não estou sabendo que aquele meu voto serviu para aquele, porque é o voto proporcional. O TSE, ele tem uma estatística que, passado 30 dias das eleições proporcionais, o eleitor já não se lembra mais em quem ele votou para deputado. Então, em cima disso, é que surgiu a questão do voto distrital. Pô, então, se no proporcional eu estou votando num candidato, mas na realidade eu estou votando numa legenda de um partido, ou de uma coligação, para uma determinada coligação, no voto distrital, o que é que acontece? Por exemplo, nós temos, falar em número redondo, 40 deputados em Santa Catarina. Então, divide o Estado em 40 distritos, tá? Cada distrito tem o seu candidato. Mas daí entra a proporcionalidade também, naquele distrito tem tantos mil habitantes, ele pode ter tantas cadeiras naquele distrito? Aí é já um outro sistema. Mas, por exemplo, no voto distrital simples, então, dentro daquele limite, dentro daquele distrito, cada partido apresenta um candidato. Um candidato. Então, se tiver 10 partidos, são 10 candidatos dentro daquele distrito. O mais votado... A coligação. Hã? Proibiria-se a coligação. Justamente, ela desaparece. Então, porque também é um dos indicativos para esse plebiscito, uma das consultas. Então, por exemplo, candidato mais votado aqui no nosso distrito, esse é o escolhido. Acontece também que vai haver ali o sistema distrital misto. O sistema distrital misto, justamente nesse enfoque, o eleitor ele vota 2 vezes. Ele vota no candidato do distrito, aquele do partido dele, que é por ideologia, lá daquele, ou porque simpatiza com aquele partido, ele vota no candidato distrital. E vota ainda num partido, que não está definido ainda. Uma lista fechada do partido que diz que vai ser candidato. Exato. Que a gente não sabe se vai vir a lista, ou se vai vir o nome do partido, vai votar na legenda, né? E depois o partido tem essa... É complicado. Então, o que é que acontece? Aí tu vota 2 vezes. Então, a metade das cadeiras que vão ter lá, aí como é que eles vão fazer essa divisão também, né? Também não sei, não se sabe ainda. Porque se tem 40 deputados e 40 distritos, pô, onde é que entra o... Aí faz proporcionalidade. Justamente. Então, essas são assim que se afiguram no momento, essas ideias. Só que, por outro lado, esses projetos de mudança, de há muito já se encontram no Congresso, na Câmara, no Senado, é tudo engavetado. Então, agora eles querem votar, assim como votaram a PEC 37, né? Estava lá, votaram aí uma série de coisas que estavam lá há quantos anos esperando. Justamente, isso aí é assim uma peculiaridade muito grande, né? Uma demonstração de como ele se sentiu assim, acuado. Né? Vamos dar o tratamento de crime de não muda nada. Se a justiça não votar rápido ali, se a justiça não apurar rápido, não julgar, não interessa de onde, se não é, ninguém vai deixar de praticar o crime. O crime de homicídio, né? Ele é hediondo, mas o número de homicídios que nós temos nesse país é uma grandeza. Né? Então, o que a gente observa assim, é o seguinte, esse movimento surgiu agora essas propostas, né, que é uma forma de desviar a atenção, dizer, nós estamos ouvindo o que vem das ruas. Só que estão vendendo uma situação que a maioria do povo não conhece. Quais seriam os principais pontos, se for analisar um por um, são 5, né? Que a presidenta, ela
propôs. Tu tens aí esse sim? Não. Não, eu não tenho aqui especificadamente assim, né? Mas tem. Terminar com o suplente de senador. Né? Quer dizer, também não altera nada. Terminar com o financiamento público de campanha. O que é melhor? Introduzir o sistema de custo público de campanha, né? De financiamento público. Também, até que ponto isso é relevante? O que é relevante é o seguinte, será que a União tem que bancar isso tudo? Aqui no Brasil, a gente sabe que assim, quando o partido está no governo, ele tem mais facilidade, né, para... Só assim, Jorê, mas tu acha que já o poder público já não está financiando, só que não está legalizado, porque o caixa que se forma da corrupção pública, das obras públicas, é uma grandeza, como tu diz também. Mas justamente, então é o seguinte, até que ponto isso aí é salutar? Vamos analisar isso aí em 30, 40, 50 dias? É tudo de afogadilho. Então, o fim das coligações, né, para vereadores, para deputados, eu acho que até esse aspecto seria muito bom. Como teria outros temas muito mais evidentes, muito mais interessantes, como, por exemplo, ter uma forma de estancar ou de coibir a criação de inúmeros partidos, como acontece hoje. Ou liberar geral. Não, mas acontece... mas aí é o seguinte, veja bem, tem partidos aí que eles se lançam, para depois vender a sigla. Isso por causa da coligação. Justamente, Então, acontece o seguinte, é uma forma de vender espaço na televisão. E essa forma de vender espaço na televisão, tem que me dar também, para mim, uma abertura aqui no governo. Eu tenho que ter cargos. Então, tem, assim, N situações que devia ser contemplada nessa reforma política, mas estão fazendo de afogadilho para o povo esquecer do principal. Tem outras coisas bem importantes. Então, teríamos a suplência, teríamos o financiamento da campanha, o fim das coligações, a tipo de votação distrital e as listas. São as 5, né? Pois mas essa questão dos partidos, por exemplo, né? Uma forma uma cláusula de barreira para esses partidos, um número de votos que conseguisse. Quer dizer, tudo isso são coisas importantes e que passa despercebido, porque está sendo feito afogadilho. Essa é a realidade. Então, dentro desse quadro, assim, eu acho que é uma preocupação que veio não para atender o clamor da rua, veio dizer o seguinte, para dar um cala-boca nisso aí, né? E para mostrar para esse pessoal que, nós estamos escutando, estamos tomando medidas essas que já está ali, já era para estar aprovada há muito tempo. E aí vem a questão, como agora está sendo discutido, da base aliada da presidente. Plebiscito ou um referendo? Aí é que gostaria de colocar a diferença. Plebiscito deixa a decisão na mão do povo e os deputados lavam as mãos. O referendo, o deputado tem que votar, tem que mostrar a cara. O outro é o fim do voto secreto. Né? É o voto secreto. Não, para qualquer voto, não tem uma votação secreta nem no Senado, nem no coisa. Mas aí, o referendo, em última análise, ele não seria mais honesto do que esse plebiscito em cima da hora, né, nesses assuntos específicos? Justamente porque é o seguinte, um plebiscito, o povo só vai dizer o seguinte, isso aqui é interessante, pode ser assim. Aí o Congresso, ele vai ter que votar dentro daquilo. Mas o plebiscito não é decisório? Não, ele vai dar poderes para o Senado, para o Congresso Nacional votar. Agora, o referendo não. Já vem a votação e o povo vai dizer, sim ou não. E se ele não concordar? Se ele não... Vota como estava antes ou faz uma nova proposta? Justamente, aí tem que fazer a nova proposta, aí já não tem mais tempo hábil. Entendeu? Então, por isso,
é essa questão que se está ventilando aí agora, que não tem, assim, é uma coisa de afogadilho, né? É uma forma, assim, de desviar a atenção. E o brasileiro não quer isso, ele quer medidas concretas, palpáveis, né? Porque isso tudo está influenciando a vida dele. Será que essa tentativa dela agora, porque agora a mídia, como nós estamos fazendo aqui e em outros lugares, estão colocando esse assunto, né, à baila. Isso não vai, será que a rua não vai encher muito mais, não, em função disso, tentar que isso é um casuísmo, digamos assim, que estão aprontando para cima da população? Uma coisa certa, né? A rua, a tendência daqui a pouco é cansar, né? Esses movimentos vão parar, né? Ou não tem essa mesma repercussão que está tendo agora, né? Então, eles querem, assim como se demonstrar, que estão atendendo o clamor popular. Só que a gente sente, assim, pela Folha de São Paulo, principalmente, que a própria base aliada está dividida. Eles não sabem, vamos fazer um plebiscito, quanto é que custa isso? Qual é o alcance disso, que repercussão vai ter? Vamos satisfazer o povo com isso? Ou vamos votar aqui e dar para o povo referendar? Então, até nesses aspectos, a base aliada ela está muito dividida. E pelo que a gente observa assim, dos jornais, né? Principalmente a Folha, é que a tendência a haver assim, um abalo muito acentuado na base de sustentação da presidente no Congresso Nacional. Ou seja, em tese, antes de fazer isso, tem que preceder uma reforma política, né, que a gente tem que mostrar a cara a cada um quando é que estão, uma reforma sindical, né, que a gente sabe, eu até comentei no início do programa, Juarez, que o nosso sindicato, quando eu falo de sindicatos, eu penso assim, ele é contra, não, eu falo sindicato dos trabalhadores e dos patronais também, porque o patronal, eu ainda vejo ele mais, pilantra são os dois lá em cima em Brasília, não tem ninguém inocente, então tudo uma mordomia sendo bancada pelo povão aqui embaixo, tudo sai do salário nosso, tudo. O patronal, ele vê os interesses dele lá em cima, porque ele tem negócio com o governo, então ele faz o trato. Foi só o Lula ameaçar com o fim aquele 1% da folha de pagamento para o Sistema S, os empresários em Brasília ficaram quietos, começaram a agradar a Dilma, né? O dos empregados, nem se fala, o que custa hoje uma confederação é uma baba. Eles se dão na arrogância, dizer, como que estão na rua? Nós não autorizamos, com aquela empáfia nojenta de Paulinho, Siricotes, essas coisas que a gente fica, eu fico revoltado, né? E o caso do cara ter cargo vitalício no sindicato, né? E ele pode ter cargo público junto, ou seja, usa a estrutura do sindicato para se eleger, deputado, senador, vereador, e continua presidente do sindicato. Isso aí é uma tremenda cara de pau, demonstra realmente a baixaria que se conta nesse país, e o faz de conta que até então o povo não fazia de conta que não via, mas agora ele viu, por isso que ele não tem foco, porque se ele se focar na educação, ele deixa um buraco na saúde, se ele se foca na saúde, deixa um buraco na segurança, focou na segurança, um buraco no sindicalismo porco que está aí e falso, né? Ou seja, não seria a hora realmente de primeiro, arruma a casa, tal, depois nós vamos para a mudança da Constituição. Inclusive tem outros detalhes, assim, o programa está quase no fim, né? Tem o programa da reeleição. A gente vê que no Brasil o que acontece? Para a reeleição eles vendem a alma. Aí eles se coligam tudo quanto é partido, tem que dar espaço para todo mundo. Aqui em Brusque, por exemplo, primeira eleição, PT e PP. A segunda, já quantos partidos tiveram? 16. Pois é, aí tem que dar, aí tem que dar espaço para todos. E vão por ali afora. Agora, por exemplo, está na moda agora importar médicos. Até hoje de manhã eu vi uma interessante, uma televisão, não sei se foi na Band, que dizia o seguinte, para os políticos, lá como é aquele hospital de São Paulo, lá, o Sírio-Libanês, e para o do povo, um médico que nem fala português. Né? Então é o seguinte, mas aí tem outro detalhe, a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Aí vem um médico lá de fora, de Cuba, não sei nem qual é a estrutura do ensino lá, ou o tamanho,
ou a capacidade desse cidadão, ele vem para cá, ele não quer se submeter àquele exame. Então, eles fazem uma escolinha valeta ali dos 30 dias, o cara está apto. Pô, se todos são iguais perante a lei, por que eles não dão o mesmo tratamento para aquele aluno que sai do curso de Direito aqui, tem que submeter o exame da ordem, fica aí penando, não consegue passar? Por que não dão uma escolinha dessa para ele também? Ó, faz isso aqui, meu filho, e tu está apto. Porque no caso do advogado, a responsabilidade dele é patrimonial, se ele errar, ele responde. E o outro ali lida com a vida, não tem mais retorno. Mas o advogado também lida, né? Com o erro dele, dependendo da pessoa. Pode uma pessoa inocente pagar na cadeia anos. Mas pode, só que aí ele pode ser responsabilizado. Um minuto. Então, esses detalhes assim, ó, tudo isso é questão que tem que ser agitada. Então, o que nos parece é que esse tal de plebiscito veio aí para desviar o foco. Essa é a grande realidade. Legal. É um assunto que vocês viram que dá para nós levarmos horas e horas a fio, porque ele é muito amplo, até porque entra uma questão de opiniões, né? E eu não sou jornalista profissional, não tenho a habilidade de que tem momentos que eu realmente fico passional e falo o que eu sinto, em vez de que olhar, às vezes, sob a ótica da lei, como o doutor Juarez já olha, né? Mas o fato é esse, você falta realmente o calor da discussão, tem que preceder uma decisão tão importante. Eu acho que nós vamos ter que voltar para a rua, tá? Para deixar esse pessoal não votar coisíssima nenhuma por enquanto não, antes de arrumar a casa. Doutor, muito obrigado, eu espero que a gente tenha outra oportunidade e que venha da TV Brusque para a gente completar esse assunto, talvez até uma entrevista com o Derlei, com um pouco e outros, para a gente começar, pelo menos no que parte da TV Brusque, nós cumprir a nossa parte. Tá bom? Muito obrigado. Já vi essa bronca da cinegrafista lá. Tá? Até a próxima oportunidade. E valeu, gente. Até semana que vem com um novo programa no Ponto. Tchau, tchau.